Pessoal, vamos para a nossa questão de número 3. Complexa, longa, cansativa, em que a gente precisa ter muita atenção nos detalhes. Quando eu pego uma liga metálica, que é a junção entre dois metais, é importante ressaltar que, como são metais distintos, podem eles ter o mesmo tamanho, mesma variação de temperatura, mas terão dilatações diferentes, porque são feitos de materiais de coeficientes diferentes. Sabendo disso, vamos analisar a questão onde nos fala o seguinte: nos ferros elétricos automáticos, a temperatura de funcionamento, que é previamente regulada por um parafuso, é controlada por um termostato, que é uma liga metálica. Os dois metais que formam cada uma das lâminas têm coeficientes α1 e α2, e lógico, são metais diferentes. As duas lâminas estão curvadas e dispostas com um contato elétrico, uma no interior da outra, como indicado na figura a seguir. Olha o que acontece. Quando nós ligamos um termostato, embora eu não tenha feito o parafuso, mas está explícito aí para vocês no esquema, o que acontece? Esqueço o meu ferro sobre a mesa. Ele foi ligado no número 2. Então ele vai trabalhar numa temperatura de 50 a 55 graus, mais ou menos. O que vai acontecer com esse ferro se eu esquecê-lo lá por 1 hora, 2 horas ou 3 horas? Ele vai chegar a 60, 70, 80 graus? Não. Eu já determinei qual é a temperatura de funcionamento dele. Então o que vai acontecer? Quando o meu ferro está lá funcionando, observe que tem a conexão entre esta placa e esta outra. Então eu tenho a condução de energia acontecendo. E o aquecimento do ferro vai começar o seu processo. Quando o meu ferro chega a 45 graus, por exemplo, e porventura eu não esteja utilizando ele, eu esqueça ele lá funcionando, daqui mais ou menos 10 minutos, sem a utilização, o aquecimento dele vai fazer com que as placas tenham esse aspecto aqui. Ó. Note na curvatura que esta conexão e essa outra desencontrou. Não estou encostado mais aqui. O que isso significa? Que interrompeu a passagem do fluxo de energia, porque ele já chegou na temperatura desejada e por lá persistiu por algum tempo. Então, mesmo que ele continue ligado, ele não vai passar disso aqui. Você determinou que o funcionamento seria esse. Então, o nosso termostato, que são essas ligas metálicas, uma vez aquecidas, dilatam. Como são dilatações diferentes, porque são ligas diferentes, a separação entre as partes acontecerá e ocorrerá a interrupção do fluxo de energia. Lógico que daqui a alguns minutos, isso aqui vai resfriar novamente, já que ele não está recebendo corrente elétrica. E ele vai voltar para esta posição daqui novamente, voltando a ter fluxo de energia, voltando a ser aquecido outra vez, e caso não seja usado, repetir o mesmo processo que acabamos de mencionar. Sabendo disso, olha só, a corrente suposta contínua entra pelo ponto 1 e sai pelo ponto 2. Então, por isso, quando desconecta aqui, 1 e 2 não estão interligados e a eletricidade só entra onde ela sai. À medida que a temperatura aumenta, as lâminas vão se encurvando devido à dilatação dos metais sem interromper o contato. Quando a temperatura desejada é alcançada, uma das lâminas é detida pelo parafuso, enquanto a outra continua curvando-se, interrompendo assim a transmissão de energia. Então aqui tem um parafuso aqui que está segurando, não permitindo que as lâminas continuem sua dilatação. Com relação à temperatura do ferro, regulada pelo parafuso, e os coeficientes de dilatação dos metais das lâminas, é correto afirmar que quanto mais apertado o parafuso for, quanto mais apertado eu colocá-lo, menor será a temperatura de funcionamento dele. Então, quanto mais eu apertar o parafuso, maior será a interrupção de energia e mais difícil é o aquecimento, porque ele vai interromper muito rapidamente. Então, quando você coloca números 1, 2, 3 e assim sucessivamente, você está limitando o funcionamento dele. E esse parafuso é que faz isso, bloqueando a dilatação de uma das ligas, separando uma da outra, interrompendo o fluxo de energia. Então, quanto mais apertado o parafuso estiver, menor temperatura nós teremos. E como você pode observar, nós curvamos o de fora em cima do de dentro.
Então, quando eu pego uma liga metálica e ela curva-se assim, significa que a liga externa tem uma dilatação maior do que a interna. Então, eu tento expandir e o interior me puxa para o centro da minha circunferência. Então, quer dizer que nós podemos falar que α1 é menor do que quem? Do que α2. E quanto mais apertado aqui for, mais rapidamente a gente interrompe o fluxo de energia. Isso significa que a gente consegue isso atingindo baixas temperaturas. Alternativa, letra D de dado.